Olá a todos, meus queridos amigos e amigas, como sempre, com a sua pipoca com doce, sua pipoca salgada e seu copo de Coca-Cola, assistindo o Kung Fu em Foco. E como sempre, trazendo para vocês convidados de extremo garbo e elegância, não é isso, Lu? É isso mesmo, e hoje traremos aqui alguém que está para revolucionar o Kung Fu no Brasil. Alguém que vai mudar a nossa visão. Alguém que está aqui para contribuir mais do que nunca com esse grande elenco de estrelas que sempre trazemos aqui. Não é isso, Chifu Bruno Barros? Cara, é isso aí. Tô animado, até não só pela entrevista, mas para as contribuições que chegarão. Daqui a pouco a gente vai conversar sobre isso. Mas é um grande prazer receber aqui a professora Aline Toffoli, que é faixa preta de Kung Fu Garra de Águia, especialista em práticas corporais, professora de mandarim e doutoranda em tradução do mandarim. Aline, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pela introdução. Agora eu senti a responsabilidade depois de toda essa abertura. Espero contribuir a contento. É um prazer. Obrigada do convite. Pessoal, se vocês ainda não se inscreveram no canal, se inscreve no canal, ativa as notificações para estar por dentro de tudo que sempre está acontecendo por aqui. E como sempre, eu iniciando as perguntas, e estávamos aqui em off conversando sobre as formações, né? Não apenas a formação, mas as formações de Aline, que deixaram o Chifu Bruno Barros eufórico com a quantidade de textos a serem traduzidos. Aline, eu queria que você contasse para o pessoal um pouquinho dessa história de você estar fazendo doutorado em tradição da língua chinesa e você está se propondo a traduzir um clássico, né, da literatura chinesa. Conta para a gente um pouquinho como é que está acontecendo isso aí. Conto sim. Então, assim, a minha jornada ela começou aí já há uns anos, né, na língua chinesa, mas como eu falo, é igual Kung Fu, então a gente vai passar uma vida, provavelmente, né, estudando, com certeza. E consegui agora entrar, né, no processo seletivo desse ano da Universidade de São Paulo, bem contente com o resultado. Então, o meu projeto é fazer uma tradução do chinês, né, diretamente do chinês. A gente estava até aqui conversando, né, não temos traduções diretas do chinês, a gente tem adaptações, né, que chegaram para cá, mas também a partir do inglês. Enfim, a minha proposta é fazer essa tradução num primeiro momento dos 6 primeiros capítulos, e aí eu já vou explicar isso para vocês, analisando os aspectos mitológicos da obra, né? Quem já leu, quem tem contato aí com a história, né, do Jornada ao Oeste, o Rei Macaco, sabe o quanto de elementos mitológicos da cultura chinesa que existem. Então, essa é a minha empreitada nesses anos do doutorado, mas que eu já estou deixando aberto aqui, que pretendo, inclusive, continuar e realmente fazer a tradução da obra, né? É que pelo tempo do doutorado, isso não seria possível, fazer a tradução da obra toda. Tem 4 tomos, né? Enormes, gigantescos. Mas é essa a jornada da Aline, no caso, né? E Aline, já já, gente, eu vou deixar os meus colegas, principalmente o rapaz da barba bicolor, que adora uma literatura, né, direto do mandarim. Como é que começou a sua jornada? Né? Olha só, falamos da jornada ao oeste. Como foi a sua jornada desde que começou no Kung Fu até você chegar nessa história de falar, não, dou aula, sou uma tradutora, eu sou uma artista. Conta um pouquinho assim, como é que foi essa sua jornada aí? Muito interessante essa questão, Luciano, porque 2 anos atrás eu me fiz exatamente essa mesma pergunta. Assim, eu falei, como que eu vou agora organizar essa minha jornada aí, né? Porque eu tenho uma formação em educação física, então eu já estou atuando aí, eu me formei em 2010, né? Então, assim, eu já atuo desde 2010 com aulas, não só de Kung Fu e Tai Chi Chuan, né? E Qigong, essas práticas corporais chinesas, mas todo o leque aí da educação física. Fui coordenadora de um clube, né, Clube dos Paraplégicos de São Paulo, enfim, tive várias inserções aí na educação física. E comecei a estudar chinês, aí eu fui para a China a primeira vez em 2015,
pelo Instituto Confúcio, que era onde eu estudava na época, então a gente foi passar um mês lá, e eu fiquei encantada, era num momento que eu estava um pouco desgastada, na verdade, assim, acho que trabalhando muito, né? A gente sempre fica um pouco desgastada. E eu falei, eu acho que eu amo isso mesmo, não tem outra questão, eu vou querer agora profissionalizar, né, essa parte da língua chinesa. Então, foi depois que eu fui essa primeira vez ali para a China, que eu falei, não, essa área aqui que eu vou ampliar. E vai dar um jeito, no futuro aí eu vou amarrar o Lé com Cré aí, né, a mesma cultura, então Kung Fu, Tai Chi, a língua eu vou dar um jeito, não sei como ainda. Voltei para o Brasil, continuei, né, estudando. Em 2018, na verdade, em 2016, logo que eu voltei, né, da China, foi 2015, em 2016 eu prestei outro vestibular para fazer letras, né? E aí em 2018 eu consegui um intercâmbio para morar um ano na China. E aí tudo mudou, né? Eu falei, bem, agora é para valer. Eu tinha um cargo aqui na Prefeitura de São Paulo, como professora de Educação Física, na Zona Oeste, e tentei a licença, não deu certo, então é isso aí. Vou sair, não tem como, porque eu vou para a China, eu vou encontrar as minhas raízes lá, né? E aí eu morei um ano em Wuhan, né? Agora acho que todo mundo conhece Wuhan, ninguém conhecia antes da pandemia, agora todo mundo conhece. Eu morei lá, voltei uns 4, 5 meses antes de começar tudo aí da pandemia. Eu brinco que o pessoal brinca, né? Foi o que eu fui trazendo para cá, mas enfim. E esse minha morada lá, minha estadia, assim, mudou tudo, né? Mudou tudo, me encontrei, a gente pode até depois falar em outro momento, como a gente vai se encontrando, né? Então, assim, eu tinha ido para a China um mês, adorei, mas morar lá realmente fez toda a diferença. Aumentou enormemente o nível de chinês, porque tem uma imersão fantástica, né? E eu me propunha muito a isso também, não parava quieta lá na faculdade, não. Falei, eu vou passear, eu vou tentar aí conversar com o máximo de chineses que eu puder. Enfim, voltei, comecei a dar aula, realmente, foi aí que eu comecei a dar aula de língua chinesa, né? Eu esperei esse um ano lá, para me sentir mais confortável para dar aula. E aí, então, quando eu voltei, eu ainda estava meio perdida nisso, né? Falei, agora, né? Eu vou para a área de língua chinesa, a educação física, não sabia bem. Depois as coisas foram se encaixando, né? Comecei a perceber que eu estava já tendo uma atuação da cultura chinesa. E aí eu me nomeio dessa forma a partir de agora, né? Eu sou professora de práticas culturais chinesas. Então, assim, Kung Fu, Tai Chi, Qigong, né? E a língua chinesa nesse momento. Quem sabe no futuro a gente entra na medicina tradicional chinesa, mas aí é outra parte da jornada, né? Vou parar um pouco por aqui, porque tá maior do que o livro, né, do macaco daqui a pouco. Vamos para a próxima. Aline, é muito incrível, né? Eu particularmente gosto muito, né, do estudo. Também morei na China, né, em 2006, e minha escola matriz é de lá, então a gente está sempre fazendo esse caminho de ida e volta. E quando eu morava lá, né, tem um lugar muito conhecido lá em Beijing, que chama Wanfujing. Wanfujing é uma rua muito conhecida lá, já deve ter ido lá, Beijing. talvez. Beijing. E lá tem uma livraria, né, muito grande. E aí eu me deparei com vários clássicos, né, como você estava comentando, né, clássicos, poxa, que são muito importantes, são considerados, né, os principais clássicos da literatura chinesa, como o que você disse, né, o Xiaodi, né, que é a Jornada ao Oeste. E aí eu tive a oportunidade de comprar em outros idiomas, né, como inglês, espanhol, né, que eu, né, consigo ler bem, eu domino bem, e pude ter acesso a isso. Obviamente, o meu mandarim não é suficiente para ler diretamente do mandarim, e uma inquietação, né, conforme o Felipe e o Luciano estavam falando, uma inquietação minha, assim, cara, não é possível que você não tenha uma tradução desses principais clássicos, né? Até hoje, para o português, assim, chega a ser ridículo. Né? Eu queria que você comentasse um pouco, né, sobre esses clássicos, né? Se você indica, porque para mim, Bruno, né, é nítida a importância,
né? Ou mesmo a apreciação, né, de um praticante de Kung Fu por muitos desses clássicos, né? Eu queria que você indicasse alguns desses clássicos, falasse um pouquinho sobre a Jornada Oeste, né, Xiao-Di, né, e me dissesse qual que você acha que realmente vamos colocar assim como tem que ler, né? O que um praticante de artes marciais chinesas com Kung Fu tem que ler. Qual que você indicaria? Os clássicos. Na verdade, assim, vamos lá. Eu compartilho com vocês. Tipo, eu confesso que eu não tinha essa informação. Não sei, assim, antes de entrar para o doutorado, eu acho que eu nunca tinha me atentado que não temos uma tradução em português, sabe? Diretamente, né, do chinês, e que a obra realmente era tão extensa e que o que a gente tinha acesso aqui era muito menor, né, do que realmente era. Essas coisas eu fui me deparando e conhecendo, aprendendo mais no processo de elaboração do projeto de pesquisa mesmo, do doutorado. E fiquei abismada, me senti exatamente assim, como você acabou de falar. Falei, não é possível, chega a ser ridículo a gente não ter. Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei lembrando de sensações que eu tinha logo que eu cheguei na China, que eu falei assim, poxa, eu estou no universo do Kung Fu, desde os 11 anos de idade, foi quando eu comecei a praticar. Eu falo no Kung Fu porque eu sempre gostei da cultura oriental, de modo geral, né? Quando eu era pequena, enfim, não sei exatamente porquê, mas sempre gostei. E aí, aos 11 anos, eu entrei nesse universo e cheguei lá na China, falei, nossa, a gente não conhece a China, de verdade, assim, né? A gente não tem noção lá no Brasil, e diria no Ocidente, né? Mas vou falar da minha casa, então, a gente não sabe o que é a China. A gente imagina, a gente tem umas ideias, até essa questão tradicional, porque vamos lá, né? A gente tem acesso, por estar na arte marcial, a um universo que a gente chama de tradicional, que já não existe lá, né? Não existe da forma, pelo menos, como a gente imagina, que talvez vai encontrar lá essa tradição, né? E para além do Kung Fu, questão econômica, questão política, a própria cultura, de modo geral, a gente não sabe o que é a China. E está tão longe em termos geográficos, mas eu acho que mais ainda em termos assim, de conhecimento da cultura. Então, ao mesmo tempo que me surpreende, eu acho que eu consigo entender a gente não ter isso, né? A gente não ter acesso a essas obras. A China está se destacando agora nos últimos anos, né? Décadas, por várias razões econômicas, políticas, né? A gente tem ouvido e tem discutido mais China. Então, acho que acaba sendo um processo daqui para frente meio divisor de águas, sabe? Acho que agora a gente vai realmente começar a acessar, a se interessar, talvez, né, mais pelo conhecimento mais acadêmico, mais profissional, assim, nesse sentido dos conhecimentos do que é de lá. Ou eu estou sendo muito romântica, né? Não sei. Essa resposta eu não tenho agora, mas eu imagino que a gente vai se aproximar, porque realmente, em pleno século XXI, aí a gente é muito distante do que é a China. Sobre a minha sugestão, vamos lá, né? Para quem não sabe, existem 4 grandes clássicos chineses, eu vou citar os nomes, né, para o pessoal. Então, a gente tem Margem da Água, seria o primeiro, em ordem cronológica, né, ele é do século XIV, e Shui Hu Zhuang, né. Temos o Romance dos Três Reinos, eu acho que quem é aí do Kung Fu, da arte marcial, San Guo Yan Yi, já ouviu falar, pelo menos, né, dos generais ali, que são famosos, né, também do século XIV. A gente tem muito dos aspectos do Romance dos Três Reinos e os personagens, né, que compõem dentro do imaginário aí do Kung Fu. A própria Jornada Oeste, Xiao-Di, né, que é a obra que eu estou trabalhando em cima, e o Sonho da Câmara Vermelha, perdão, não falei, o Xiao-Di ele é do século XVI. E o Sonho da Câmara Vermelha, que é já do século XVIII. Então, esses seriam os 4 clássicos. O Sonho da Câmara Vermelha, ele não tem uma relação aí direta com o universo das artes marciais, né? Assim como Margem da Água, eu não li Margem da Água, mas eu imagino que não seja específico. Agora, Romance dos Três Reinos e Jornada Oeste, eu diria que
Enfim, fundamental é uma palavra forte, a partir do meu ponto de vista né? Mas aí cada um segue sua jornada, né? Mas eu acho que seria muito importante, sim, conhecer os elementos, entender, até uma curiosidade. Vou focar um pouquinho no Jornal da Oeste, porque é a obra, né, que eu estou trabalhando, mas para quem é do Tai Chi Chuan, né, para quem está nas práticas internas, grande parte dos nomes que nós temos dos básicos faz referência, né, ao macaco. Então, a grande esfera do macaco, pegar a agulha no fundo do mar, né, quando o macaco vai lá para pegar o bastão, a arma dele, né, que era o pilar do mar. Então, assim, faz muita referência. E o que é um clássico? Né, eu ouvi esses dias em uma das disciplinas aí, eu achei muito interessante. Um clássico são aquelas obras que constantemente na história voltam e voltam, e as pessoas continuam lendo, né? E, sem sombra de dúvidas, esses 4 são clássicos chineses, especialmente aí o Jornal do Oeste. Ele está desde o século XVI, como eu falei, mas, na verdade, não se tem certeza de quem escreveu. A gente atribui ao Wu Chang'an, né? Mas é muito provável, muito mesmo, assim, de que ele já tenha pego histórias ali, né? E não sei nem se foi ele, um compilado, enfim. E foi juntando relatos que já existiam, contos, partes mitológicas, por isso que ele é enorme, né? Canções, a obra original, ela tem canções, páginas e páginas de versos, né? Então, traz toda uma história chinesa, né, nessas páginas, e todo o pensamento chinês até hoje. Quem sabe um pouquinho de língua chinesa sabe que o avançado do chinês é só para aprender provérbio, né? Porque eles falam em provérbio, sim. E grande parte dos provérbios tem a ver também com essa parte mitológica. Então, eu diria que quer conhecer cultura chinesa, tem que ler os clássicos. Pessoal, recebendo aqui hoje a professora Aline Toffolo, e se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, ativa as notificações para estar por dentro de tudo que está acontecendo por aqui. Eu vou começar com um comentário que nem tem a ver, na verdade, com a minha pergunta, mas é muito interessante, Aline, o Luciano fica desesperado que eu faço isso. É muito interessante o que você... Quando a gente começa a partir para a área acadêmica e você começa a estudar coisas afins da sua prática, né? No caso do Fu, da Sichuan, ou como alguns castelos vão se desmontando. Tipo essa história que você falou assim, não lá eu vi quando eu fui à China, não tem tanto do contexto tradicional, não como aqui no Ocidente, nós vendemos. Algumas construções a cabeça fica meio desorientada. E agora vem a minha pergunta, na verdade. Aqui nós recebemos já alguns convidados, nós mesmos já debatemos algumas vezes aqui, que todo praticante de Kung Fu, em algum momento, ele passa por um estado sabático, né? Que ele para refletir o que ele está fazendo da vida dele naquele monte de Kung Fu que ele estudou. Ele fala, nossa, me dedico há tantos anos nesse negócio, pô, e agora? Para onde eu vou? O que eu quero? Você teve um momento específico desse, você ainda não teve esse momento, ou você teve vários momentos desse e quais foram? Eu já tive esse momento, e é muito engraçado, né? Quando a gente se reconhece no que o outro está falando, a gente começa a rir, porque é exatamente isso. Então, sim, eu já passei. Eu diria que hoje eu não estou nesse momento, porque é engraçado, né? A pandemia, ela foi tão ruim, tão violenta, né? Tanta coisa ruim, ao mesmo tempo, foi um momento que eu me encontrei de várias formas aí. Acho que a gente fica enclausurado e aí também vai refletindo sobre certas coisas. Então, neste momento, eu não estou nesses questionamentos, porque eu acho que eu encontrei aí um tal, né? Um caminho que eu tô, vamos ver se vai dar certo, espero que sim. Mas passei sim. Eu comecei, como eu falei, né, muito cedo no Kung Fu, com 11 anos, então... E uma informação importante, né? Desde aquela época, eu continuo com o mesmo mestre, né? Fazendo uma referência a ele, o mestre Dagoberto, né? Luiz de Souza. Continuo treinando com ele. Nós tivemos uma mudança de sistema, de estilo, né? Garra de águia, só que mudamos a linhagem. Então, teve uma mudança nesse sentido. Eu acho que teve um questionamento nesse processo todo, sabe? Que foi fazendo a gente refletir, pensar sobre as coisas.
Se eu tivesse, acho que eu tive vários momentos ao longo aí da minha, deixa eu ver, a partir dos 19, 20 anos, sabe? 19, 20 anos, assim, acho que foi quando começou e durou uns 5 anos, esses questionamentos. E se eu tivesse que definir o que causou isso, assim, eu acho que é essa mudança cultural que tem realmente de quando a gente traz uma arte marcial para um contexto brasileiro. E é muito interessante a gente estar falando disso, porque eu conversei sobre isso hoje com outra pessoa. Sistema de educação chinês, né? Então, o que fica na nossa mente, né? Um treino de Kung Fu, pelo menos é assim que eu sempre gostei, né? Você vai lá, você vai quase morrer naquele treino, né? E aí vai ter sobe e desce escada, é flexão de dedo, é a luta, tem todo um negócio que você vê nos filmes, esse aqui é o Kung Fu. E aí começa a ter uma simplificação. Acho que todo mundo presenciou isso, assim, né? Porque a academia precisa de aluno. E aí, então tem os exames de faixa que vão acontecer de 3 em 3 meses. Mas calma, 3 em 3 meses? Quer dizer que se a pessoa fizer todos, ela 2 anos vai faixa preta? Peraí, né? Como é que isso se dá? Vamos com calma, porque o método tradicional chinês, você pega um básico e fica a vida inteira ali até ficar bom. Agora você tá bom, agora vamos pro segundo, né? Vamos pro terceiro. Eu comecei a me questionar um pouco nesse sentido, de ver como as pessoas estavam se formando, o como eu esperava treinar, inclusive na questão da luta, né? Eu acho que teve um fenômeno aí de muita forma, tal luta, e assim, e a luta? Que não deveria ser separado, né? Hoje a gente tem até essas coisas, né? Tem aula, às vezes, de forma, aula de luta e tal, e isso naquele momento me pegou um pouco, falei, mas é tudo para o mesmo propósito, né? O que está acontecendo que a gente não está conseguindo compreender o que é um Taolu, né? E os princípios e tal. Eu acho que foi um momento de muitos questionamentos e de muita luz também, porque, assim, eu estava no período da faculdade, né? Falei para vocês aí, 19, 20 anos, me juntei com outros estudantes aí de educação física que também estavam treinando Kung Fu nessa época comigo. Então, a gente organizou uma aula de Kung Fu, que chamamos de Kung Fu na USP, inclusive existe até hoje, se botar no Google lá, Kung Fu na USP, estamos lá ainda, mais de 10 anos, assim, é muito gostoso falar isso. Não é nada oficial da USP, tá? É isso, a gente se juntou, na época eu estava estudando educação física, estava inquieto com exatamente isso que eu falei, a gente começou a montar uma proposta curricular nossa, né? Assim, então, o que a gente acha que tem que ter aqui para os nossos alunos, né? Que, na verdade, eram funcionários, estudantes e alguns professores da USP que vinham treinar com a gente, onde dava, a gente estava treinando ali na USP, né? E a gente começou a chamar aquilo de grupo de estudo também, junto com o treino, enfim, para encurtar a história, existe aí há mais de 10 anos, a pandemia fez a gente parar os encontros presenciais, já faz 2 anos, né? Mas com certeza ano que vem estamos de volta aí. E a gente começou a pensar nisso, criar outras possibilidades de como treinar, então, já que aquela forma que a gente estava recebendo estava deixando a desejar dentro desses nossos anseios. Não foi uma tarefa fácil, né? E eu acho que passados esses anos, a gente conseguiu se reencontrar com o tradicional, sabe? Com o que estava sendo feito e propor algo novo. Eu acho que isso é muito positivo. A gente não pode ter medo de propor também, né? Mudanças aí nesse meio do caminho. Eu acho que foi um pouco isso. Vou elaborando aqui nas próximas perguntas. Os meus colegas estão assim, com um sorriso explodindo na tela hoje. Quem só estiver ouvindo o programa, porque muitos de vocês só ouvem o programa e não veem a telinha, vocês têm que ver hoje o sorriso desses 2 garotões barbados, assim, tendo seus sonhos infantis sendo contextualizados pela nossa entrevistada. E agora, olha lá, olha o Bruno, olha o Felipe, é isso aí. Aline, assim, é curioso toda essa história, sua jornada, né? Assim, a gente já se conhece há um bom tempo, a gente treinava no mesmo sistema, eu ainda continuo num sistema, você está no outro, mas a gente, eu também acho que falta alguma coisa, sempre achei, né? Mas eu tive um viés mais para o lado da cultura, né? O cultural, né? A gente se conhece bastante pelo Ano Novo Chinês, apresentações, né? Eu fui muito para esse lado, né?
também peguei a parte de medicina chinesa, fui para essa área. Legal. E assim, eu queria que você pudesse contar um pouquinho da sua história, assim, dentro do que você viveu no Brasil e durante esse 1 ano, se você teve essa experiência, essa vivência, né, de ver um ano novo chinês, ver celebração, ver as coisas assim, um Kung Fu na China, o que você achou diferente, assim? Eu acho que eu vou entrar, espero não entrar em questões políticas, brincadeira, mas é porque eu vou ter que falar de Hong Kong, né? E aí não tem como. Então, assim, eu fiquei a maior parte do tempo no continente, né? No que eles chamam de Talu, né? A China continental ali. E já tem muita questão nesses termos e tudo mais. A gente ouve falar muito do Wushu aqui, às vezes Wushu, como a gente conhece, né? Wushu, que é a parte esportivizada do Kung Fu e tudo mais. E na verdade, o que a gente tem hoje na China, e vamos lá, um parênteses, tudo que eu falar da China, em algum lugar da China, é mentira, porque aquilo é enorme, né? Então, assim, a grande parte da China, especialmente a parte do leste ali, próximo às grandes cidades, de fato, né? Parte nordeste, que eles definem, é o Wushu. Então, você tem ginásios, você tem competições, né, das formas de Wushu, você tem treinamentos na universidade. Eu tive essa oportunidade de praticar o Wushu na universidade em que eu estava estudando. É o Nanquan, Tanquan, são, né, as técnicas aí do Wushu. Aí, eu lá, né, primeiro que assim, não existe um Guan, né, um centro de treinamento que vai ter a figurinha do Quan Kun ali e tal. Isso eu não encontrei, inclusive em umas conversas perguntando para os praticantes lá universitários de Wushu, eles não sabiam me dizer quem era o Quan Kun. Aí meu mundo caiu, né? Eu falei, não, peraí, o que está acontecendo? Mas é isso. Então, é um ginásio de educação física, onde se treina Wushu, parte esportiva. Agora, nós temos lá Templo Shaolin, Templo Udan, que são os dois, né, famosos. Fui visitar os dois. Beleza, vamos lá, né, vamos ver. Eu acho que não é nenhuma novidade também o que eu vou falar, mas assim, o Templo Shaolin hoje é extremamente comercializado, né, assim, extremamente comercializado, de uma maneira que só os chineses sabem fazer, tipo show mesmo, né, então assim, é turístico, e não turístico só para estrangeiros. A China tem um turismo interno muito grande, né? Então, é muito turístico. Você tem a possibilidade, sim, de pagar uma taxa que é alta, né? Para estudar lá e ficar com os monges treinando. Eu acho isso fantástico. Se a gente for entender que monge, daquele jeito que talvez a gente imagine, né? Uma pessoa religiosa, tal, talvez esteja distante, não tem esse contato com o público. É o que eu prefiro acreditar, sabe assim? Eles estão lá no templo, né? Mas não é esse contato todo com o público. Quem são esses monges que fazem esse contato? Eles são formados em academias, né? Igual o Jack Chan fez, né? O Jack Chan participou muito aí desse tipo de treinamento e tudo mais. Não estou dizendo que todos sejam assim, tá, gente? Eu não quero generalizar, mas foi o contato que eu tive. São crianças que vêm de vilas e vão treinar desde pequenas ali a arte marcial e tem muito valor isso. É só para a gente diferenciar as coisas, né? Para não ficar no imaginário. Então, no Templo Shaolin, é isso, e eles estão formando os alunos para participar de MMA. Né? É isso que a gente tem, né? No Templo Dan, eu tenho a impressão, e é uma impressão, né? Porque quando você vai passear lá, você fica 5 dias na montanha, né? É bem diferente de ficar lá na montanha 1 ano, 2 anos, 3 anos. Então, assim, ou mais. Fiquei 5 dias. Mas você tem muitas expedições, né, para os chineses ou para estrangeiros para ir lá visitar também. Um formato muito parecido nesse sentido com o Templo Shaolin, de que você pode pagar e se hospedar e ficar aprendendo. Também tenho a impressão de que são os professores, né, que estão lá numa formação que não é necessariamente religiosa, como a gente imagina, né, mas que estão lá fazendo o treino. E o que eles querem que as pessoas tenham acesso, porque isso não precisa ficar só na área do Kung Fu, não, né? O que o chinês quer que você saiba, você vai saber. O que ele não quiser, você não vai saber.
e vai ficar bem guardado ali, né? Então, foi um pouco do que eu percebi do Templo Dan, que é maravilhoso também, tem toda aquela mística, aquela coisa em volta ali das montanhas, também tem muito valor, também tem muito comércio. Então, isso é o que eu percebo do continente. Agora, Hong Kong, justamente por ter todo um aspecto aí, né, separatório, e agora retorna, não retorna, eles tendem, e isso é um aspecto cultural, né, é um processo cultural. Quando você tira algum elemento da cultura, como assim, né, pegou, pôs em outro lugar, ele tende a ficar um pouco mais protegido ali, próximo do que seria o original, que é o que a gente vê no Brasil. Quando os mestres saem da China, saem do seu lugar de origem e vão para outros países, como o Brasil, aquela cultura ela parou ali, né? Ela veio com ele e ele vai tentar reproduzir aquilo da forma com que ele aprendeu ali, tende a ficar mais protegido do que a coisa continuar caminhando e se desenvolvendo no país de origem, né? Então a gente tem hoje o tradicional, os estilos, a associação de Kung Fu tradicional que existe em Hong Kong, né? Isso você não encontra lá no continente, pelo menos nunca encontrei. Olha, em Hong Kong, você bate o olho, pá, associação de Kung Fu tradicional, né? E esse aspecto que o professor Luciano falou, né, do dança do dragão, dança do leão, eu só vi em Hong Kong. Mas, assim, realmente, eu vi na China o pessoal da faculdade, os estudantes fazendo, muito num aspecto educação física. Eu mesma participei de grupos de dragão lá, super bacana e tal. Aqui eu não fui para esse lado, né? A gente não desenvolveu na minha academia. Infelizmente, porque é bem legal. Mas lá eu pratiquei, mas é nesse sentido. Agora, em Hong Kong, você vai lá, você tem o Hong Pao, né? Um envelopinho vermelho, você tem toda uma tradição dos restaurantes, vai chegando os momentos de festival, eles vão botando as arvorezinhas com as laranjinhas, né? Tangerinas lá fora. Então, assim, isso eu vi em Hong Kong, em Macau, que tende a ser um pouco mais, eu vou pôr em muitas aspas, tá, gente? Tradicional aí que a gente conhece. Mas acho que é isso. Vamos lá, vamos continuar conversando e eu vou detalhando, assim, para não ficar só em mim. Aline, eu concordo, né, com o que você expôs. Realmente a China continental perdeu bastante disso, né? Mas, ó, até aqui, a minha escola está lá em Beijing e é tradicionalíssima e faz tudo muito parecido com o que, né, provavelmente a sua escola faz aqui também. Mas realmente é difícil, assim, é uma em, né, sei lá quantas aí, não posso nem dizer que é uma em 100, talvez, né, menos ainda. Realmente. Inclusive, assim, um parênteses, muito bacana, muito legal ter essa informação. Eu realmente não tinha da escola lá, até depois podia saber um pouquinho mais, porque, assim, aconteceu, né? Existiu a Revolução Cultural, foi perseguido, então os mestres saíram mesmo. E agora tem um movimento de retorno muito grande, né? O governo chinês está investindo também de trazer um pouco mais dos mestres que saíram. Então, imagino que esteja mudando, né? Sim. Com certeza. Exatamente. Bem legal saber dessa informação que está bem na capital, né? Não sabia, não. E exatamente, é um movimento, né? E a nossa escola foi fechada, né? E ela foi reaberta lá para 2004, foi um período de abertura. De 2004, entre 2004 e 2007, ela estava se reconstituindo. E hoje, pô, só em Beijing, a gente tem 6 filiais. Super tradicionais, com guangong na porta e tudo. Né? Então, assim, é muito legal. Mas realmente exceção mesmo. Legal exceção mesmo. Aline, a gente está com pouco tempo, né? Infelizmente, estamos acabando. Tem muita coisa para a gente conversar. Eu queria que você contasse um pouquinho de uma curiosidade sua, né? Como você teve essa experiência na China, essas experiências na China, né? Uma curiosidade sua, né? Um fato interessante que aconteceu com você lá. Nossa, eu sou péssima para isso. Eu já passei por várias dessas, assim, conta uma coisa. E aí fica várias coisas na minha cabeça e eu não foco, mas vamos lá. Eu acho que uma que eu poderia comentar um pouco, assim, porque foi uma experiência na China muito intensa, né? Eu fui para lá, assim, eu falei, gente, eu vou viver esse um ano aí, como se não houvesse amanhã, porque daqui a pouco eu volto pro Brasil e tudo volta ao normal, né? Então, assim, eu realmente
fiz muitas coisas lá que eu não sei se eu faria de novo, né? Mas assim, enfim. Acho que eu vou contar uma que me marcou muito, assim, que eu fui participar de um campeonato de barco do dragão. Não sei se vocês já ouviram falar. Também é um festival importante lá, né? Todo mundo. E a gente já era conhecido, né? Eu, assim, por fazer arte marcial e tal. Então, eu estava sempre envolvida ali nas danças do leão, do dragão, quando tinha, eles chamavam. E aí eles queriam formar uma equipe, né? O chinês adora fazer isso, queria formar uma equipe para ir lá representar os alunos internacionais numa vilinha, competir. Só que nessa época eu tive um problema muito grande com o dente. Eu sou alérgica, assim, resumidamente, eu sou alérgica a quase tudo nessa vida. Então eu não podia tomar anestesia e eu comecei a sentir uma dor de dente. Eu falei, agora, né? Vou ter que aguentar essa dor até voltar para o Brasil. Faltavam uns 3 meses ainda para retornar, né? Eu vou aguentar, e seja o que Deus quiser. Chegou um momento que eu cheguei na conclusão que eu falei, gente, eu vou morrer aqui na China, mas eu vou atrás de um dentista, porque, assim, se eu morrer, eu tô aqui, vai ser uma coisa interessante também, né? Nasceu no Brasil, morreu na China, é isso aí, vamos lá. Só que eu já estava nessa vila, né, para competir. É uma vilinha daquelas que a gente vê, assim, em filminho mesmo, né? Eu peguei a minha amiga, eu falei, olha, você vai comigo, e chorando, né? Você vai comigo achar um dentista aqui, porque senão eu mesmo vou arrancar esse dente, não sei o que vai acontecer. Rodamos a vila, encontramos um dentista na vila, que obviamente se recusou a fazer qualquer procedimento, e me mandou para uma farmácia de medicina chinesa. No final das contas, eu fiquei drogada com aquela questão toda da medicina chinesa no dente para tirar a dor, porque eu sobrevivi os 3 meses com aquele produtinho que eu punha. Mas assim, pus e fui competir. Aí a questão interessante é que eu falo, gente, loucura, né? Jamais farei isso de novo, mas chorando e remando, e foi assim que a gente competiu ali no Barco do Dragão. Foi uma das melhores experiências da minha vida. Competir lá com o pessoal, no final a gente pulava no lago, aquela felicidade toda lá, e é isso. Acho que contaria a história do meu dente, porque qualquer um que vocês encontrarem hoje aí vão lembrar de mim com esse episódio. Então fica essa aí de presente. Pronto. Pessoal, recebendo aqui hoje a professora Aline Toffoli, que utilizou uma mistura de pré-treino com drogas para competir no Dragon Bolt, mas está aqui conosco. Exatamente, medicina chinesa aí. Purinha. Pessoal, então, já iniciando as despedidas, queria agradecer imensamente a Aline pela simpatia, pela disponibilidade, pelas histórias. Não é isso, Lu? É isso mesmo, Felipe. Eu estou aqui porque, assim, gente, eu conheço a Aline, a gente já se conhece há muito tempo, assim, essas histórias, para mim, muitas delas são novidade, né? Mas, assim, o carisma dela é o que eu mais queria agradecer, porque ela sempre foi assim. Aline, continua sendo assim, é assim que todos nós do meio do Kung Fu aqui, pelo menos de São Paulo, te conhecemos, né? E você nos inspira sempre, principalmente com essas suas histórias todas. E lembrarei do pré-treino chinês aí, para a dança do Barco do Dragão. E se você não sabe, aqui no Brasil a gente tem competição de Dragon Bolt, um amigo meu tem os Bolts aqui no Brasil, a gente, antes da pandemia, né, aqui na Guarapiranga, em São Paulo, tem os treinos, tá? Então, assim, se um dia você tiver vontade de novo de fazer uma remada Dragon Bolt, passa uma mensagem para mim, eu te coloco. Já me disponibilizo aqui oficialmente, pode chamar que eu adoro participar de Dragon Bolt. Vai contigo, Bruno. Legal, Aline. Muito obrigado pela sua participação. E fica aí, né? O clássico nunca morre, né? Acho que vale a pena aí para todo praticante, entusiasta do Kung Fu, Tai Chi Chuan, buscar esse conhecimento aí, como a Aline apresentou para a gente lá nos clássicos. Aline? Gente, eu que agradeço, viu? Muito obrigada. É sempre um prazer falar sobre cultura chinesa, arte marcial, né? Ainda mais aí com pessoas que gostam tanto quanto eu gosto também, né, desse universo. Agradeço todo mundo. Aí o professor Luciano falou, né, a gente se conhece há bastante tempo, é um prazer mesmo poder conversar de novo. E até a próxima. Legal. Foto final, Aline, dá um sorrisão. Falou, galera, até mais. Até mais, gente. Obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, pessoal.